Ucrânia, Síria, Gaza, Armênia. No intervalo de apenas 2 anos, muita coisa da qual se falava de guerra moderna praticamente se perdeu. Por anos, as mais diversas forças armadas ao redor do mundo se preparavam para um tipo de guerra. Porém, o que elas viram é que foi uma quase total surpresa. Mas até aí nada novo, afinal, grandes guerras entre soldados de dois lados que estão moderadamente equivalentes não era algo que se via desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, hoje nós vamos ver as lições que estão sendo aprendidas com as atuais guerras e como nós poderemos nos preparar para o futuro. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações ou então entrando nas nossas outras redes do Instagram ou Telegram para ficar por dentro das atualidades do canal. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. A sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. E se eu te perguntar, qual a guerra mais importante da história após 1945 e de antes da Guerra da Ucrânia, o que você responderia? Muitos provavelmente vão dizer que foi a Guerra do Vietnã ou a Guerra do Golfo, ou ainda, talvez, a do Iraque, mas não. A guerra mais importante foi a esquecida Guerra da Chechênia. E o motivo em si não é pela sua escala, porque em números ela até que foi moderadamente pequena, mas sim pelos sinais que vieram dela. Ela foi a primeira guerra que mostrou de fato como seriam os conflitos no futuro. Podemos dizer que ela foi uma profecia do que estamos vendo na Ucrânia. Como disse o General Krulak, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ainda no início dos anos 2000, o futuro da guerra não é o filho da tempestade no deserto, mas o enteado da Chechênia. E o motivo é que a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam, é verdade, mas o que você tem que entender é que, diferente do que os obcecados em ser anti-americanos falam, os Estados Unidos perderam politicamente, mas não militarmente. Todas as batalhas travadas pelos americanos contra os Vietcongs foram vencidas pelos Estados Unidos. E o líder vietnamita Ho Chi Minh sabia disso. Não era possível vencer o complexo industrial militar americano. Por isso, a guerra deveria também ser política. A imagem dos soldados americanos mortos e voltando mutilados, somados com o contexto caótico no país, fizeram eles saírem do Vietnã. Em outras palavras, a liderança vietnamita sabia que para vencer, às vezes, você não precisa necessariamente vencer, mas sim não perder. Porque não perder uma guerra é diferente de vencer uma guerra. Tudo depende do contexto que é ignorado pela maioria das pessoas. Mas a Guerra do Golfo seria a redenção americana. Aqui, eles derrotaram em aproximadamente 100 horas a capacidade ofensiva iraquiana no Kuwait. Com poucas baixas, uma guerra transmitida ao vivo pela televisão, com mísseis guiados atingindo alvos cirurgicamente e que foi relativamente barata, tanto economicamente como politicamente para Washington. Mas aquela guerra limpa, barata, rápida e tecnológica não se mostrou a realidade depois nas guerras do Iraque e do Afeganistão, que, diga-se de passagem, era de organizações militarmente muito mais fracas do que o exército iraquiano do início dos anos 90 que os Estados Unidos haviam derrotado. Assim, uma coisa estava clara: a força de um país não deveria ser baseada apenas no número de soldados, tanques, navios e aviões, mas sim em todo o contexto. A guerra não é um super trunfo onde você pega no site de ranking militar e vê quem é mais forte. O que complica muito a vida dos analistas, porque existem coisas que são muito difíceis de serem, digamos, matematizadas, por assim dizer. E é por isso que a guerra da Chechênia foi tão importante, porque aqui essa equação ficava muito descarada. É claro que desde a Guerra Civil Americana, a equação soldados mais armamento estava obsoleto, ficando evidente isso na Primeira e Segunda Guerras Mundiais.
Mas mesmo assim, nós nos esquecemos. Até porque, com o desenvolvimento de armas nucleares, essa mudança radical apenas ficou bagunçada. Por toda a história da humanidade, basicamente, a equação para vencer uma guerra era quem tinha mais soldados, mais equipamentos e os melhores generais. Mas com a invenção das armas nucleares, um país pequeno de poucos militares e equipamentos poderia falar de igual para igual com uma potência de fileiras enormes de milhões de soldados. Estamos tendo que jogar fora dezenas de milhares de anos de experiência militar e diplomática para reaprender e recalcular essa equação apenas nos últimos 80 anos. É muito pouco tempo. Mas então, em 2001, os atentados de 11 de setembro atrapalharam ainda mais esse cálculo. Aqui temos que observar o contexto de mundo que existia na época para entender por que houve esse fracasso em nível estratégico. Porque, como os militares, analistas e estrategistas viam o mundo, é que vai determinar como foi feito o planejamento de guerra nas décadas seguintes. E o que víamos ao longo da década de 2000 e de 2010 era basicamente um mundo globalizado, que por estar dependente economicamente, faria com que não teríamos mais guerras entre países. Afinal, numa economia global interligada, um país que começasse uma guerra sofreria danos econômicos tão grandes que acabaria desistindo. Na cabeça deles. Isso era o chamado período do fim da história. As ameaças agora seriam aquilo que nós chamamos de ameaças assimétricas. Quando falamos em guerra, temos basicamente dois tipos de guerra. Preste atenção porque muita gente se atrapalha nisso. Guerras assimétricas e guerras simétricas. Guerras simétricas são aquelas travadas entre estados, países, nações e por aí vai. E guerras assimétricas, que são aquelas travadas entre os estados contra as organizações não estatais. Palavra que eu odeio porque é essencialmente errada, mas vamos deixar isso para outro dia. Veja que não é uma questão de força, porque não importa se o país A é muito mais forte que o país B. A questão que vai definir se é uma guerra simétrica é se os dois forem países. A guerra assimétrica é exclusivamente entre um ou mais países contra uma ou mais organizações criminosas ou grupos terroristas. De qualquer forma, esteja esse pensamento certo ou errado, o que nos importa é que esse era o pensamento vigente na academia e nos meios militares. E do ponto de vista deles na época, não parecia algo errado. Porque fosse Iraque ou Afeganistão, ou ainda muitos anos depois na Líbia ou Síria, ou então batalhas urbanas contra o narcotráfico no Rio de Janeiro, parecia que realmente não haveria mais guerras entre países, mas sim guerras contra grupos irregulares. Porém, eles ignoravam a guerra da Chechênia, que mostrava como isso já estava de certa forma errado. Nessa guerra, além do uso coordenado de milícias, a atuação da guerra eletrônica também foi muito importante e a questão das batalhas urbanas foi algo decisivo. Porém, o choque de realidade para os americanos veio com a famosa Batalha de Fallujah, onde cerca de 4.000 insurgentes da Al-Qaeda, usando o perímetro urbano da cidade de Fallujah, que tinha aproximadamente cerca de 350.000 habitantes, conseguiram travar as forças da coalizão com 13.000 soldados amplamente mais bem equipados, com suporte aéreo, veículos blindados e artilharia. A batalha foi um inferno. Cada buraco numa parede, cada viela, cada porta, cada janela poderia ter um insurgente ou uma armadilha explosiva. Meses antes, militares privados da Blackwater foram emboscados e tiveram seus corpos expostos como troféu nessa cidade. Então a situação psicológica já era bastante tensa. O desgaste e atrito foi tão pesado durante a batalha que forças de elite da SS britânica foram enviadas, mas o medo de soldados britânicos sofrendo o mesmo destino que os agentes da Blackwater meses antes fez com que Londres recuasse e desistisse de se envolver diretamente na batalha, sobrando para os americanos e os iraquianos fazerem todo o trabalho sozinho. E em 2009, anunciaram um jogo chamado 6 Dias em Fallujah, que queria contar de forma realista, séria, a história da batalha.
sem glorificar a guerra como em outros jogos, mas mostrando os depoimentos e os medos, as paranoias dos soldados americanos ao abrir cada porta naquela cidade. Porém, a controvérsia em torno da adequação do jogo e do tratamento de seu assunto, que era algo controverso, fez com que a Konami, que foi a produtora, abandonasse o projeto, o que deixou o jogo em espera de forma indefinida, quase que cancelando, até que finalmente, alguns meses atrás, ele saiu. O fato de mostrar a narrativa de forma real e colocar tensão nos jogadores, ao invés de mostrar um cenário alegre de super-homens, criou uma pressão enorme no jogo, e justamente para que o jogador não se habitue a ele e fique acostumado, cada vez que você joga, as fases são recriadas de forma aleatória. Assim você nunca sabe como realmente será o mapa, porque toda vez que você joga, ele é diferente, com números de inimigos diferentes que irão se comportar de forma diferente. E o próprio mapa tem a posição dos lugares de forma diferente. E acima de tudo, tal como na vida real, mesmo um soldado bem protegido e equipado tem altas chances de morrer caso leve um tiro. Irei deixar o link do jogo nos comentários para caso você se interesse, pois realmente é um dos melhores e mais realistas jogos da atualidade, que recomendo muito fortemente. Por isso, é vital que você entenda, os combates urbanos são um novo desespero da guerra moderna, e os russos aprenderam isso muito bem, evitando sempre que possível as grandes cidades na Ucrânia, e só entrando naquelas de alto valor estratégico, após isolando elas e bombardeando elas sistematicamente para desgastar as defesas locais. E mesmo assim, essas cidades foram um pesadelo tático. Entenda que, como eu disse, a perspectiva futura naquela época era que essa guerra assimétrica ou irregular seria a regra do jogo, contra milícias, insurgentes e por aí vai. E esse tipo de guerra precisava de um tipo de forças armadas bem diferente daquelas que víamos durante a Guerra Fria. Com combates urbanos, onde insurgentes se mesclam junto à população nativa e que não possuíam uma liderança única, mas sim uma vaga coalizão de diversos grupos, as forças armadas no mundo todo tiveram que se adaptar. Tanques de guerra, caças, helicópteros de ataque e outras coisas pesadas tinham cada vez menos espaço e, além disso, ao invés de grandes, volumosas e lentos contingentes de soldados, o foco agora seria de esquadrões de soldados ágeis e rápidos e, por consequência, leves, capazes de penetrar em território inimigo de forma rápida, executar a missão e serem extraídos igualmente rápido. Não à toa, alguns países até mesmo iniciaram a aposentadoria de equipamentos maiores, como tanques de guerra, que seriam basicamente inúteis nesse campo de batalha. Porém, apesar dos alertas que já vinham sendo dados desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, dando sinais de que guerras entre estados ainda seriam possíveis, ainda assim, o mundo foi pego de surpresa com a invasão de 2022. E de novo, ficou claro que na guerra moderna, os elementos soldados, o combatente, por assim dizer, é apenas a ponta do iceberg. Digamos que a forma de fazer guerras mudou, mas não para algo desconhecido, mas para algo que vínhamos ignorando pelo menos nos últimos 30 anos. Se antes era impensável uma guerra entre estados, sobretudo se eles forem nucleares, e havia essa divisão que eu mencionei, agora estamos vivendo num mundo onde os conflitos convencionais se tornaram novamente uma realidade e que agora não existe uma linha muito clara que separa essa guerra simétrica da guerra assimétrica. Basicamente, as milícias, insurgentes, guerrilhas e por aí vai, são partes da estrutura de Estado em função de suporte ou de engajamento indireto. A guerra se tornou um jogo de números que envolve muita mão de obra e de equipamento, então países com populações maiores têm uma forte vantagem natural. Porém, curiosamente, apesar dos enormes avanços tecnológicos, a guerra também se tornou ao mesmo tempo mais centrada no elemento humano, e esses avanços tecnológicos como robôs e drones, ao invés de se tornarem um substituto na guerra ao fator humano,
se tornaram um multiplicador de forças, especialmente para países menores que de outra forma estariam em ampla desvantagem numérica. Porém, esses países ainda precisam do suporte material de países de população e economia maior. Com as novas circunstâncias, avanços tecnológicos rápidos e o seu amplo uso no campo de batalha atual se tornaram em algo que nunca encontramos até agora em tal escala. Desde milhares de pequenos drones comercializados para reconhecimento, recuperação e propósito de combate, até munições avançadas capazes de atingir profundamente o território inimigo ou veículos controlados remotamente usados como elementos de apoio para as forças aliadas alcançarem avanços ou até mesmo desafiarem frotas inteiras na marinha. As opções e possibilidades para o uso de novas tecnologias parecem infinitas, mas uma coisa fica clara: a tecnologia e a produção industrial estão desenhando a capacidade dos países se manterem em guerra. Sem essas duas coisas, um país então precisa ser patrocinado por alguém que tenha elas. Do contrário, ele está simplesmente fora de qualquer condição de combate real. Isso não é novidade, mas está ficando cada vez mais evidente. E quando olhamos a indústria global de defesa, vemos isso se ampliando cada vez mais. O próximo passo lógico na evolução da guerra não humana já está em andamento, seja pela integração da inteligência artificial para capacidades autônomas que vão muito além da redução dos custos econômicos e humanos, e nas feiras internacionais de defesa fica claro o papel crescente da automação, sejam em veículos aéreos ou terrestres. E isso tem trazido players diferentes do tradicional. Enquanto por muito tempo o mercado de armas foi dominado com folga por Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e Israel, países como Turquia, Irã, Emirados Árabes Unidos e China passaram a roubar a cena aos poucos. A ED, por exemplo, que só existe desde 2019, já tem mais de 25 novos produtos no mercado nas áreas de sistemas autônomos e munições inteligentes. Veículos aéreos não tripulados que utilizam algoritmos de inteligência artificial para mirar e atingir com precisão semelhante a munições guiadas a laser são apenas o começo desse processo. E como, quando falamos em guerra, falamos acima de tudo de logística, algo vital na guerra, mas ignorado por grande parte do público, sistemas autônomos com capacidade de carga de 500 kg já podem operar hoje de forma pré-programada ou via operador ao vivo em um alcance de 300 a 600 km em uma velocidade de 120 km por hora, com cargas transportadas por uma airbox que permite o carregamento e descarregamento rápido e eficiente, sendo que esse uso não se limita apenas ao uso militar e pode também ser aprimorado para ser usado no setor civil. E apesar de eu ter falado mais desses dispositivos de ar e terra, o aspecto marítimo também vem sendo aplicado com veículos de superfície não tripulados, que podem ser configurados tanto para operações tripuladas como não tripuladas, capazes de realizar operações de guerra, vigilância e de mapeamento. Mas o que mais chama a nossa atenção e merece mais atenção são dois sistemas em especial. O primeiro, um novo sistema relacionado à inteligência de enxames aos drones. Os novos drones Hunter 2 são uma amostra desse processo inicial. Eles são capazes de compartilhar informações para realizar missões coordenadas de vigilância e ataque, rastrear e manter as suas posições relativas uns aos outros, e ainda atacar alvos com base em sua formação e densidade. O segundo, que não é exatamente ligado à inteligência artificial, mas requer uma alta e extremamente sofisticada tecnologia e que vai ainda demorar um pouco mais para entrar no mercado em larga escala, são as armas laser. Ainda em fase de testes, elas já estão se mostrando viáveis, possíveis e realistas. Muitas pessoas me perguntam por que os Estados Unidos, com tantos recursos, ainda estão atrás da tecnologia dos famosos mísseis hipersônicos chineses e russos. E o motivo é esse: é que essa tecnologia não foi prioridade para o Pentágono, porque ao invés disso,
o Pentágono preferiu focar em armas laser, armas de energia dirigida. Afinal, não parecia ter sentido gastar tantos bilhões de dólares em recursos para ser usado e pesquisado em algo que será superado pelas armas laser quando elas entrarem em uso defensivo. A aplicação dessa arma, quando colocada em prática, terá o potencial de desequilibrar o cenário geopolítico no mundo, porque, em tese, tornaria os mísseis balísticos que carregam as armas nucleares praticamente obsoletos, o que, ironicamente, poderia impulsionar de vez os conflitos entre as potências nucleares, pois assim que for afastado o risco de destruição mútua nuclear, nada impediria o engajamento direto de tropas de países nucleares entre si. Mas o que é interessante, que na verdade deveria nos preocupar muito, é que o uso dessas tecnologias, seja o de drone, inteligência artificial ou de laser, em geral tinham como objetivo tornar a guerra mais higiênica, mais precisa, com menos sofrimento e mais rápida. Porém, o que está se dando é justamente o oposto. Ao observarmos na Ucrânia, Síria e Gaza, estes novos sistemas têm obrigado os soldados a se adaptarem para uma guerra muito mais lenta, mais violenta e traumática, frequentemente obrigando os soldados a terem que entrar em combate próximo um dos outros para evitar justamente o uso desses sistemas de alta tecnologia, em ambientes fechados, quando urbanos, ou trincheiras similares à da Primeira Guerra Mundial quando fora das cidades. A guerra moderna, assim, se configura como o das forças armadas convencionais do Estado tendo que usar paramilitares, seja de empresas militares privadas ou de milícias, para o suporte de missões mais perigosas, enquanto drones e outros dispositivos de alta tecnologia aumentam os desgastes de grandes equipamentos militares. A equação complexo industrial, sistema tecnológico, massa humana, rede logística e acesso a recursos estratégicos é o que está definindo de fato quem poderá aguentar um conflito de longo prazo e quem não. Logo, ao invés de uma guerra futurista e limpa ao estilo Jornada nas Estrelas, a guerra está se tornando uma versão suja e traumática ao estilo Warhammer. Ironicamente, cenas antigas que remetem à Primeira Guerra Mundial em 1914 se tornaram corriqueiras e repetitivas hoje em dia. O mundo mudou muito para continuar no mesmo lugar. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, de se inscrever no canal e, se possível, considere a hipótese de virar membro do canal. Não só ajuda a que eu continue trazendo conteúdo para vocês, mas o valor é muito pequeno e, em troca, você vai ter acesso antecipado aos vídeos públicos e também acesso exclusivo aos vídeos fechados que são exclusivos para os membros. Então considere isso, porque ajuda muito e é um valor pequeno. Abraços e até o próximo vídeo.